Oi? Amém. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. Queria até pedir desculpa ao Everton aí que ele me chamou para botar aquele aparelho assim, mas eu não estou acostumado, me sinto melhor segurando aqui o microfone. Então, vamos fazer assim, amém? Meu nome é Eliel Ferreira. Eu sou da Igreja de Cristo de Fortaleza. Acredito que conheço muitos aqui, alguns me conhecem. Eu sou convertido há 29 anos. Graças a Deus. Próximo ano eu vou fazer 30. Na Igreja de Cristo de Centro de Fortaleza, a qual eu me congrego, lá eu já fui do jovem. Hoje já não sou mais, né? Com certeza. Eu já fui da liderança de jovens. Eu já fui hoje eu sou do Ministério de Casais, que é uma bênção, graças a Deus. Hoje eu também sou do Ministério de Grupos de Vida. Também sou do Ministério dos Homens. Também eu sou do Ministério da Palavra. E também eu sou do Ministério do Plano de Leitura. E assim, eu louvo a Deus, porque Deus ele tem nos dado a oportunidade de servir. Mas eu estou também aqui nesse momento que eu queria dizer que vocês são abençoados. Olhe para vocês e diga assim, nós somos abençoados. Vai lá. Amém. Mas vocês sabem por que vocês são abençoados? Primeiramente, porque Deus deu seu Filho amado Jesus Cristo por cada um de vocês. Vocês têm um prédio para ter esses momentos. E outra coisa, entre as igrejas de Cristo do Nordeste e do Ceará, vocês têm presbítero. Não é todas as igrejas de Cristo que têm presbítero. Mas vocês são abençoados, vocês têm dois. O NASA está aqui bem do lado. E aqui o Anderson, que é outra bênção que eu vou falar uma coisa para vocês. O Anderson é uma bênção na nossa vida como igreja de Cristo e na vida de vocês. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, nós íamos escolher mais um evangelista para a igreja de Cristo em Fortaleza. E um dos nomes que apareceu foi do Anderson, para trabalhar na igreja de Cristo em Fortaleza. Sabe por que ele não foi colocado para trabalhar lá? Porque você já viu falar do lençol curto? Quando você cobre a cabeça e os pés ficam do lado de fora? Algumas pessoas disseram, ele vai ser uma bênção para nós aqui. Mas para a igreja do Gereissati. E graças a Deus, ele tem sido uma bênção. E é uma bênção aqui na igreja, tanto aqui do Gereissati, como na igreja lá da Colônia. E eu digo assim, é um irmão que busca servir, é um irmão que tem entendimento e quer ser usado. Então vocês são abençoados. E eu acredito, e assim, ó, questão da mensagem, nós na igreja, a minha esposa, todos aqueles que escutam, é muito agradecido com a mensagem dele. Então, pensando nisso, eu acredito que ele convida uma pessoa aqui, nem nós, assim, para vir trazer uma mensagem, para vocês reconhecer que ele está aqui e é bem melhor do que a gente. Entendeu? Mas assim, reconhecendo assim, que a palavra de Deus ela é maravilhosa, e ainda que hoje você tire uma lição, mas que você viva, você pratique, e você seja abençoado com essa lição. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder estar na tua presença e te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Poder nesse momento, Pai, escutar um pouco da tua palavra e podemos, Pai, sermos gratos pelo que o Senhor tem feito por todos nós. Te peço, Pai, nesse momento que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui, Deus, que o Senhor abra a mente, abra o entendimento, que o meu espírito seja nesse momento o mesmo espírito que esteja em cada um, que junto temos o mesmo espírito, possamos, Pai, estar nos deleitando na tua palavra, e ainda que seja uma lição, Deus, que nós viemos sair daqui, Pai, com aquele desejo de praticar, de viver e de fazer a tua vontade. Abençoe, Deus, esse momento. Abençoe, Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar lendo Isaías 53, mas antes disso eu vou fazer uma pergunta e gostaria que você pudesse participar, tá bom? A pergunta é: qual o maior acontecimento que você já presenciou? Qual o maior acontecimento que você já presenciou?
Se eu não escutar, o irmão me ajuda, tá bom? Aqueles que falaram. Eu sei que deve estar pensando, mas, assim, qual foi o maior acontecimento que você já presenciou? O Everton disse a pandemia. Falou baixo, não deu para escutar, vai lá. A Joana tá falando? A Joana disse o nascimento da Esther. Ah, o enterro da bisavó dela. Amém. O avanço da medicina na cura do câncer. Alguém mais? Qual? Diz só um. Com certeza. É. E não é sempre que acontece, né? A própria pandemia. Amém. O que eu ia dizer é que um dos maiores acontecimentos da minha vida foi quando a minha filha nasceu, porque eu fiquei maravilhado quando eu imaginei como pode eu ter uma vida aqui, né? Eu chorei. Foi um grande acontecimento. Amém. Glória a Deus. Assim, um dos maiores acontecimentos que eu presenciei foi a pandemia. Eu sei que é duro para muitas pessoas hoje, ainda existem umas sequelas, mas a pandemia foi algo assim que eu fiquei muito assim em choque. Quem conviveu comigo sabe o quanto foi assim um momento tão difícil. Eu me lembro um fato que aconteceu, irmão, na pandemia, que a gente tinha que fazer o culto no centro. E eu moro no Siqueira. E eu gosto de ir de bicicleta. Eu me lembro que eu peguei a bicicleta com a máscara, com a mochila nas costas, e a única coisa que eu via no meio do caminho, sabe o que era? É o barulho da sirene da ambulância. Hoje, quando eu fico lembrando, eu indo no meio do caminho e só escutava o barulho de sirene, eu fico pensando, meu Deus, como pode ter acontecido isso? Imaginar que na pandemia morreram em todo o mundo 14,9 milhões de pessoas. Óbitos, né? 14,9 milhões de óbitos. Muitas pessoas tiveram percas físicas, financeiras e emocionais. E muitos ainda hoje têm sequelas do Covid-19. Falei isso porque, se Deus permitir, hoje, nós vamos estar meditando. Eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar o maior acontecimento de todos os tempos. O maior acontecimento de todos os tempos. João 3,16 vai estar dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham vida eterna. Esse foi o maior acontecimento, irmão, que pode ter acontecido em todos os tempos. Que diz assim, Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, ao mundo o maior alvo do amor de Deus, de tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, seu Filho, maior expressão de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Se Deus permitir, hoje nós vamos estar falando do maior acontecimento que houve neste mundo. Amém? E o mais interessante é que nós vamos falar em Isaías 53. Isaías ele vai estar falando 700 anos antes do acontecimento. Aproximadamente 700 anos antes. E o mais interessante, ele vai detalhar pequenas coisas e ele vai estar falando sobre tudo aquilo que aconteceu nesse acontecimento. O interessante é que você sabe como é conhecido, qual o significado do nome Isaías? O significado do nome Isaías significa o Senhor salva. Isaías, ele foi considerado por vários biblistas
exegéticas como o profeta que pronunciou as maiores e mais importantes profecias por meio de documentos. O profeta Osés foi conhecido também como profeta evangelista, pelo destaque que dá em sua pregação à obra redentora do Messias. Quer dizer, Isaías, ele tem autoridade nessa profecia que ele vai estar falando, nós vamos estar lendo no dia de hoje, em Isaías 53. Então, o tema da mensagem de hoje é o servo sofredor. Eu gostaria que nós pudéssemos ler, porque eu gosto sempre, assim, como eu escutei certa vez um pregador falando, ainda que hoje eu não consiga fazer uma boa pregação, mas nós vamos ter lido a palavra de Deus. Amém? Vamos ler? Quem creu? Isaías 53, tá bom? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus, oprimido, mas pelas nossas iniquidades. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e de sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercederam. Amém. Assim fala a palavra do Senhor. Quem é esse servo? Como ele vai estar falando? Amém. Jesus. Conta em Atos, capítulo 8, que o eunuco da Etiópia, ele vinha voltando já de Jerusalém, a qual ele tinha ido adorar em Jerusalém, e ele vinha lendo um livro, ele vinha lendo a palavra, né, ele vinha lendo algo, e ele vinha lendo Isaías 53. Por meio de um anjo, Filipe, ele foi levado até esse Etiópia, até esse eunuco, e chegando lá, ele estava lendo, ele perguntou: entendes o que lê? E ele disse: como posso entender se ninguém me explica? Aí mandou que Filipe se assentasse, e ele subiu, sentou do lado dele, e ele começou a pregar, começou a ler Isaías 53 com ele. Ele já estava lendo. E ele perguntou: quem é esse? É um profeta ou outro? E ele disse: não, esse é Jesus. Então hoje, esse servo é Jesus. Esse servo sofredor que a gente vai estar meditando hoje em Isaías 53 é Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos estar meditando os 3 primeiros versículos, que vai estar falando sobre a incredulidade do povo. Por isso a primeira lição, a introdução ao servo sofredor, descrição da incredulidade em relação ao servo. E ele começa com uma pergunta que tem tudo a ver com os outros 2 versículos. Ele diz assim no versículo 1: quem creu em nossa pregação? Por que ele faz essa pergunta? E
hoje nós vamos estar meditando no profeta, aqui sobre o profeta Isaías, que ele vai estar falando sobre Isaías 53. E geralmente, como vocês têm estudado, têm participado desse momento da pregação, a gente faz a pregação e leva para o Novo Testamento. É assim? Pregamos aqui o Velho Testamento, ele tem tudo a ver ao Novo Testamento. Hoje, eu acredito que vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque Isaías 53, ele já prega Jesus mesmo, já prega o servo, o sofredor é Jesus. Então eu não vou poder fazer aqui e depois ir para lá. Eu já vou pregar Isaías, levando nós para o Novo Testamento, ok? Espero que você possa compreender e que possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E aqui, Isaías, ele está pregando e falando desse servo, que é Jesus. Ele vai estar falando, quem creu nessa pregação? Por que faz essa pergunta? Porque Israel, o povo judeu, ele esperava um Messias o quê? Com força e poder. Porque ele esperava um Messias davídico, aquele Messias que viesse com poder para pudesse vencer o exército, a força que naquele momento imperava, que era a força dos romanos. Então o que acontece? Ele esperava, como a gente vê, uma pessoa forte, uma pessoa que fosse diferenciado. Ele esperava alguém que viesse diferente. Só que o interessante, como a gente vai estar lendo aqui nesses 3 versículos, vamos ler a partir do 2, diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Esse servo, esse Messias, ele vai estar, esse Jesus, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto, e desprezado dele não fizemos caso. Porque como ele faz, quem creu em nossa pregação? Aqui Isaías, ele está já há 700 anos antes, falando sobre a chegada do Messias, que era Cristo Jesus. E muitos não iam conhecer ele. Porque, afinal de contas, para poder conhecer ele, para poder ter essa intimidade com ele, para poder saber receber o Messias, precisa crer. E muitos não estavam crendo. O interessante, como diz José Fielding, ou seja, José Smith, ele fala algo bastante importante. Ele vai estar dizendo, nada havia em Jesus para chamar a atenção do povo na aparência. Era igual aos outros homens, nem formosura, isto é, não era tão distinto, tão diferente das outras pessoas que o povo pudesse reconhecer como filho de Deus. Ele era um homem normal. Ele não tinha nada que pudesse destacar que ele era filho de Deus. Porque para esse momento, como eu aprendi no CTCC, o Enzo está até aqui, eu nunca esqueço, que para poder ser essa expiação, ele tinha que ser 100% homem e 100% celestial. E Jesus, ele era 100% homem. Vou dar alguns exemplos. Como homem, ele andou em um barco sobre as águas. Como Deus, ele caminhou sobre as águas. Como homem, ele orou para multiplicar os pães. Como Deus, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como homem, certa vez ele pediu água a uma mulher. Como Deus, ele disse, eu sou a água viva que desceu do céu. Quem de mim beber nunca mais terá sede. Como homem, ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Mas como Deus, ele disse, faça-se a tua vontade. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele era 100% homem, irmão. Ele, certa vez, ele lutou com o diabo, 100% homem. Depois de 40 dias em jejum, o diabo chegou para tentar ele, o que ele fez? 100% homem, ele utilizou a palavra. Então isso é que tem nos ensinado.
O povo ele esperava algo que viesse para que pudesse vencer aquilo que estava oprimindo eles no momento, que era o poder da força do exército de Roma. Mas Deus ele não veio para libertar da força do poder do exército. Ele veio para nos libertar daquilo que nos prende espiritualmente. Amém? Ele foi desprezado e rejeitado, como ele vai estar falando no versículo 53, no versículo 3 do 53. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías pregando já a chegada do Filho de Deus. Logo no começo, Herodes o desprezou. Herodes, ele rejeitou e buscou matar Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, ele vai estar dizendo: veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Os seus os rejeitaram. Os religiosos os rejeitaram. Por isso, quando ele está falando, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Porque muitos não iam crer, porque esperavam um que tivesse força, um que tivesse para vencer, tivesse poder para vencer o exército romano. Mas ele veio para nos libertar. Então essa é a primeira lição. Ele vai estar falando da incredulidade do povo incrédulo que como iam receber o nosso Messias, o Salvador Jesus. Amém? Agora eu gostaria que nós pudéssemos meditar na segunda lição. É a expiação pelo pecado, o sofrimento do servo. Isaías 53, do 4 ao 7. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. A primeira coisa no versículo 4, que Isaías vai estar profetizando sobre Jesus, é as consequências do pecado. Versículo 4 ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aí nós imaginávamos que enfermidade ela é consequência do pecado. As dores é consequência do pecado, porque nós fomos criados perfeitos. Acredito que no jardim do Éden, quando o homem ainda não tinha pecado, ele não ia sentir dor, não ia existir enfermidade. Mas por consequência do pecado, hoje existe as dores, existe as enfermidades, existe a doença, mas ele levou sobre si, porque nós temos que, o profeta estava falando na questão que quando ele morresse, quando ele fosse sacrificado, tudo isso estaria sobre ele. Por quê? Porque nós vivemos aqui de passagem, irmão. As tribulações, as circunstâncias dessa vida é algo que é passageiro. Eu acredito que a pandemia hoje, como nós estávamos falando, nós passamos. Temos consequências? Temos. Sempre vai existir as consequências de tudo aquilo que a gente fazemos. Seja boa ou ruim, existem as consequências. Mas tudo é passageiro. A alegria passa, as tribulações passam. Muitas dores não passam, muitas enfermidades elas vão passar, outras não passam. Como o Wagner falou, a medicina ela vai estudando para que possa melhorar, mas o que acontece? Os nossos olhos têm que estar no céu. Nós temos que olhar para a nossa vida como a eternidade e não viver as circunstâncias difíceis desse mundo. E como ele vai estar falando nesse versículo, certamente, ele diz assim, certamente, talvez a sua tradução não tenha, mas nessa tradução ele fala seguramente, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido.
Versículo 5, ele vai estar falando: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pergunta: o que nos traz a paz hoje? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. O que nos traz a paz hoje? Gostaria que nós pudéssemos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 19 ao 21. Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E no versículo 19, vamos ler a partir do 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Imaginar, irmão, que nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje o que nos traz a paz é sabermos que, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio do sacrifício ao qual Deus ele proporcionou para nos reconciliar com Ele mesmo, hoje nós temos paz. E como o profeta vai estar falando, mas para que isso acontecesse, ia acontecer algo muito doloroso com o Cordeiro, com Jesus. E como ele vai estar falando, vamos voltar para Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você consegue sentir o amor de Deus por você no sacrifício de Cristo Jesus? Você consegue sentir o amor de Deus quando você lê esse versículo? Eu vou fazer uma mudança aqui, mas eu não vou mudar a Bíblia. Eu vou fazer uma mudança aqui só para nós podermos meditar a potência desse sacrifício. Ok? Porque uma coisa é quando você é responsável, e outra coisa é quando a responsabilidade é em conjunto. Não sei se você já fez uma traquinagem, vocês e seu irmão, e a mãe chega e vocês fizeram isso. Aí é uma coisa, né? Vocês. Mas quando chega assim, você fez isso? Assim mesmo no trabalho, vamos dizer assim, quando deu algo de errado e todo mundo é responsabilizado, a dor é amenizada, porque vai ser com todos. Mas quando só você erra e você é chamado a atenção, não muda? Muda. Então agora a gente vai estar lendo esse versículo, o versículo 5. E nas palavras onde tiver nós, você vai mudar para minha. Onde tiver nós, você vai mudar para mim, ou eu. E nós vamos estar lendo agora, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou estar lendo, se você não conseguir, eu vou estar lendo aqui, tá bom? Vamos dizer assim, ó. Certamente, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e as minhas dores levou sobre si. E eu o reputava por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas minhas transgressões e foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Eu andava desgarrado como ovelha, que desviava pelo caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era minha. Você sente assim que você se sente mais responsável das transgressões do nosso pecado?
Eu acho muito assim, quando ele é muito dolorido, quando vai falar do versículo 5, que ele diz que ele é muito forte, mas ele foi transpassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Nós imaginamos que esse tão grande ato de amor, quando nós pensamos em nosso erro, no nosso pecado. Imaginar que quando fala de servo, lá naquele tempo, no tempo dos judeus, né, não sei se ainda existe no tempo de hoje, um servo geralmente era alguém que tinha uma dívida. Quando alguém tinha uma dívida, existiam outros servos, escravos, né? Quando alguém tinha uma dívida, ele se tornava o quê? Um escravo. Ele se tornava um servo. Por exemplo, ele não tinha como pagar, então ele ia ser um servo, ele ia servir aquela pessoa. Então o que acontece? Aqui, Cristo, Jesus, ele tinha que pagar uma dívida. Que dívida é essa? As nossas transgressões, as nossas iniquidades. Por isso ele vai estar falando, ele pagou, ele trocou as nossas dívidas e ele pagou através do seu sacrifício. Amém? Versículo 7, algo bastante interessante, ele vai estar falando. Ele foi oprimido e humilhado. Eu acho interessante uma coisa assim, quando o profeta vai estar falando, que é algo que já aconteceu, você nota? Logo no começo ele pergunta, quem entendeu? Quem recebeu a nossa mensagem? E aqui ele fala, ele vai estar falando, ele foi oprimido e humilhado. Porque o profeta, algo aqui já foi decidido na eternidade. Mas aqui vai se cumprir em Cristo Jesus. Porque é uma profecia, tanto é que ele detalha, e Cristo Jesus ele vai cumprindo detalhadamente essa profecia. E aqui ele diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como o cordeiro ele foi levado ao matadouro. Em João, capítulo 1, do 28, do 27 em diante, João Batista está batizando lá em Betânia. Ele batiza, está batizando, e pergunta se ele é o Messias, se ele é o profeta, ou se ele é Isaías. E ele disse, não sou. Mas eis que ele está no nosso meio, e eu não tenho nem como desatar a sandália dos seus pés. Desatar, irmão. Que para o servo, você sabe que o escravo é que fazia isso. Ele tirava a sandália e limpava os pés. E João Batista disse, eu não tenho nem como desatar a sandália dos seus pés. E quando, logo em seguinte, no dia seguinte, Jesus vem e ele o vê. E sabe o que ele diz? Poderia dizer, eis aí o Filho de Deus. Eis aí o Messias. Eis aí o Salvador. Mas o que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías diz que como ovelha muda, levada aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E assim foi com Jesus. Jesus ele foi levado para o Calvário e os soldados os ridicularizou, o rejeitou, o maltratou e ele nada falava. O Sinédrio ele o condenou e ele mudo estava. Pilatos se exaltou. Vamos ler aqui João só para a gente ver. João capítulo 19. João capítulo 19. Versículo do 9 ao 11.
Aqui Pilatos diz assim: e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Poderia ter reclamado? Sim, poderia. Ele era Deus. Ele era perfeito. Ele não tinha cometido crime nenhum. Mas para esse propósito ele veio. Amém? Próxima lição que eu gostaria que nós pudéssemos tirar é sobre a morte de Cristo. Aprendemos sobre a incredulidade, que o povo não ia receber o Messias, não iam compreender que ele era o Messias. Muitos não iam entender, não iam compreender. Aprendemos a questão de o sofrimento do servo. E agora eu gostaria que nós pudéssemos tirar uma lição sobre a morte de Cristo. Vamos ler versículo 8 em Isaías 53. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Aqui, falando dessa posteridade que ele não ia ter, a gente podemos tirar assim a lição de como humanamente ele não teve posteridade, certo? Mas ele tem a posteridade de cada um de nós. Eu acredito que cada um de nós somos posteridade de Deus. E falando sobre a morte física de Jesus, ela foi muito dolorosa. Quem aqui já assistiu os filmes que falam da crucificação? Eu já assisti. A minha família pode levantar a mão que elas assistiram, nós assistimos junto. É ou não é doloroso o sacrifício, a morte de Cristo? É, irmão. A dor de ser cuspido, a dor de ser... Irmão, aquela cruz era tão pesada que muitas vezes nós não conseguimos entender o poder da cruz. Sabíamos que a cruz era a maldição. Mas ele carregou a cruz. Ele sofreu, ele foi humilhado. Aquelas 40 chicotadas menos um, eu não sei, assim, eu acredito. Dizem que quando fala 40 chicotadas menos um, a menos um é de misericórdia. Mas irmão, pensam com aquelas pontinha rasgando o couro, a pele. Foi muito doloroso. E a dor de estar crucificado e ver aqueles entes queridos, aqueles os apóstolos, sua mãe, foi muito doloroso. Mas o filme ele não é capaz de descrever a maior dor de Cristo. Sabe qual foi a maior dor de Cristo? Era ser separado de Deus. Vamos ler Mateus 27, 46. Amém? Por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa, irmão, eu não consigo. Os filmes não conseguem. Não sei quem poderia descrever a dor de ser separado do Pai. A dor de ser separado de Deus. Porque nesse momento, ele ia levar sobre si os nossos pecados. O cordeiro ia ser sacrificado. Então a agonia e a separação do Pai é algo que foi uma dor tão grande que nós não podemos descrever. Mas imaginar que aqui, Isaías 53 vai estar falando que para Deus
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, versículo 10, né? Quando dele a sua alma, dando ele a sua alma como oferta. Para Deus, é imaginar que era um momento de poder amar a mim e a você. Era um momento de poder, assim, quando eu fico imaginando no Getsemane, quando o filho, né, Jesus chega para o pai: pai, passa de mim esse cálice. E ele vai três vezes lá e volta: pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E escutar do pai dizer que a minha vontade é que se cumpra em você esse sacrifício. Então, a dor foi muito dolorosa, mas Cristo, como vai estar falando em Filipenses 2, né? Mas Cristo, ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Para nós terminarmos, nós vamos falar agora a quarta e última lição sobre a justificação de muitos pela obra do servo. Capítulo 53, do 11 ao 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e de sua alma ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Se você ver, lá no final do versículo 11, ele diz assim: justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Você sabe o que significa ser justificado, irmão? Sabemos o que é ser justificado? Vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos 3. A partir do 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificado, irmão. Redimido. A sabermos que nós estávamos condenados, mas ele redimiu, ele pagou pelos nossos pecados. Hoje nós somos justificados perante Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Não, eu sou justificado porque eu sou bom, não. Eu sou justificado porque eu não faço nada de ruim. Eu sou justificado porque eu abençoo a vida de alguém. Não, nós não somos merecedores, irmão. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos justificados graças ao sacrifício da cruz. Então nós temos que ser muito gratos, irmão. E sabemos que esse sacrifício é que nos traz essa paz. Capítulo 5 também de Romanos, só para a gente. Diz assim, ó, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé. É importante, irmão, que eu tenha essa fé, essa certeza que os meus pecados foram perdoados, foram redimidos em Cristo Jesus. Porque se eu não tiver, o que acontece? O pecado não vai ser perdoado. Eu tenho que crer que o meu pecado ele foi perdoado. Como ele está falando, justificado, pois, mediante a fé, temos que paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação em Cristo Jesus não nos apenas nos declara justo diante de Deus, mas também nos dá o acesso a uma nova vida em Cristo Jesus. Como foi falado pelo irmão André.
quem está em Cristo, nova criatura é. Cristo pagou um alto preço. Então nós temos que ter essa certeza. Fé é a certeza que Ele pagou pelos meus pecados. A justificação nos transforma e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Nós fomos justificados. Nós fomos transformados, capacitados para viver uma vida que agrada a Deus. Uma lição que bastante importante de Isaías 53, que eu gostaria que nós pudéssemos tirar e pudéssemos ter isso como uma lição para nós, é a importância da obediência e a submissão à vontade de Deus. O servo sofredor aceitou voluntariamente o plano de Deus, mesmo sabendo que isso envolveria um grande sofrimento. A importância da obediência e a submissão à vontade de Deus. O servo sofredor aceitou voluntariamente o plano de Deus, mesmo sabendo que isso envolveria um grande sofrimento. Isaías ele vai estar pregando, ele vai estar profetizando a submissão, a obediência desse servo sofredor. E ele foi fiel até o fim. Amém? Que essa palavra ela possa nos fortalecer, irmão. Que essa palavra possa nos trazer esperança. Porque ainda que nós tenhamos falado de acontecimentos que nos trouxe momentos difíceis, momentos de dores, mas como Paulo ele vai estar falando em Coríntios, Cristo morreu e ressuscitou. E todos aqueles que com Cristo morrer, ressuscitarão. Amém? Gosto de uma história que fala que nos Estados Unidos um homem muito querido, ele cometeu um crime. Aí ele foi levado a julgamento e no julgamento ele foi condenado à morte. Aí a população amava muito aquele homem, né? E naquele estado geralmente tinha a lei a qual o governador ele tinha o poder de dar o perdão. E a população se ajuntaram e chegaram até o governador e pediram que ele pudesse conversar com ele, pudesse dar o perdão àquele homem. O governador escutou aquelas pessoas e disse: ok, eu vou falar com ele. Aí ele pegou, conversou com a sua secretária e mandou fazer aquela carta de perdão e colocou dentro da Bíblia. E ele com aquele paletó, aquela Bíblia na mão, ele chegou num presídio, as pessoas foram abrindo as portas para ele. E quando chegou, estava longe daquele homem, estava chegando perto dele, aquele homem que estava condenado à morte, começou a gritar: não venha, que eu não quero nem falar com você, eu não quero saber nada de Jesus, não chegue nem perto. E aquele: não, eu quero falar com você. E ele tentou agredir aquele governador. Aí o governador pegou, saiu e foi embora. O soldado disse: você é um burro. Você sabe quem era esse homem? Você sabe o que ele vinha trazendo? Aí ele disse: não sei, ele vinha trazendo uma Bíblia. Não, ele era o governador. E dentro daquela Bíblia, ele vinha trazendo o seu perdão. No dia da sua morte, no dia da sua condenação, ele foi levado à frente e perguntou: eu tenho o direito de falar alguma coisa? Se tem, você tem o direito da sua última palavra. Ele disse: ok, eu quero falar para todos. Ele chegou à frente lá de todos e disse: crianças, jovens, senhores, idosos, hoje morro, não pelo crime que cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Assim somos nós nos dias de hoje. Assim era os judeus, assim era Israel no tempo do Messias. Muitos rejeitaram o perdão, muitos rejeitaram o plano da salvação. Mas que nós possamos nos manter firmes e aceitar e viver
até o fim. Amém? Amém? Essa é a mensagem. Gostaria que pudesse ficar em pé, a gente vai estar orando. E assim, queria agradecer e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada e que Deus possa ser cada vez mais Deus em sua vida. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado de vida. Te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, podemos estar olhando, Pai, a Tua palavra, que ela é viva e ela é capaz de penetrar em nossos corações e trazer cada vez mais para nós esperança, Pai, de dias de vida e vida em abundância, vida em Cristo Jesus. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um aqui, que o Senhor abençoe a cada um. Te peço que o Senhor abençoe aqueles que hoje não puderam chegar até aqui, que o Senhor continue abençoando a cada um. Mas aqueles que aqui estão, Pai, te peço que o Senhor dê bênção dobrada. Que eles possam, Pai, sair daqui mais edificado, mais fortalecido. Que eles possam sair daqui sabendo, Pai, que a nossa vida é na eternidade. A vida aqui é uma vida passageira e que nós possamos passar aqui fortalecido nos caminhos do Senhor. Fica conosco, Deus, nos leva em paz às nossas casas, nos livra de todo e qualquer mal. Nos abençoe e guarde, pois é em nome de Jesus que eu te peço, oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, irmão.